Oiê, amoras e amores, aqui Lu Hip Chic, tô aqui no Chalé Histórico Hip Chic em São Tomé das Letras. Daqui a pouco, gente, eu vou receber a visita de uma pessoa ilustre, assim. Eu sou muito fã do canal dele, ele é um ícone da cultura popular, do folclore, da permacultura, bioconstrução. Ele tem um canal maravilhoso no YouTube que fala das psicologias e filosofias da cultura popular. Tô falando dele, gente, Chico Abelha. Que honra para mim poder receber essa pessoa tão maravilhosa, né, que no canal dele tem tanta coisa entrevistando maravilhosa. Então eu tô tendo a oportunidade agora de entrevistá-lo, da gente saber coisas dessa pessoa maravilhosa. Então vou esperá-lo chegar. Estou batendo um bolo aqui, fazendo umas guloseimas para recebê-lo com todo carinho. Então vem comigo. Gente, não é que ele veio mesmo? E eu vou querer saber por que Chico Abelha. Aliás, eu vou querer saber tanta coisa dele, mas primeiro eu tô dando uma folga, deixando ele comer aqui. A gente tá comendo tomando um café da tarde aqui. Um babaganuche. Um babaganuche, tá bom? Um babaganuche? Tá ótimo. Não minta. Tá ótimo. Um bolo aqui, ele trouxe queijo maravilhoso. Alagoa. Queijo? Alagoa. De onde? Alagoa é o nome da cidade. Alagoa? Só que virou um tipo de queijo. É um parmesão, é novo. É isso. Um parmesão novo. Vamos experimentar. Aqui esse aqui é da roça dos meus amigos. Um mamão da roça caipira. dos amigos. Caipira. É. E E um é bolo isso. que não quer sair da forma. Ele gostou tanto da forma que ele não quer sair, gente. A gente vai deixar ele lá. Nós vamos deixar ele lá. Então daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o Chico Abelha. Que tudo. Não é comigo. É isso mesmo, e começamos! Estamos aqui finalmente com o Chico Abelha. Primeiro queria te dizer que é um prazer, primeiro para vocês, né? Porque para mim é um prazer, uma honra mesmo ter você aqui topando conversar. E sim, gente, eu já dei um início antes de você chegar, eu dei uma introdução aqui no canal para falar quem você era. Então, você já falou? Já. Mas eu não escutei, eu não sei se ela falou direito quem que eu sou, não, viu? Eu quero escutar antes para autorizar. Por favor, até para me corrigir. Quem que eu sou para você? Então? Você é o Chico Abelha, um cara ícone e referência no YouTube quando se diz a respeito de folclore, cultura popular, permacultura, bioconstrução, filosofias, psicologias. Tá bom, vai, já aceito. Fiz a colinha certa? Fiz a colinha certa? Sei. Não sei onde você viu isso aí, na Wikipédia? Tá isso? Eu fui pesquisar. Não, primeiro assim, para te falar que eu já acompanho um tempo o seu canal. A primeira vez que eu vi foi você entrevistando o pessoal lá do Instituto Origem, exatamente, da ONVEG, né? Isso há uns 5 anos atrás. Isso mesmo. E depois eu vim acompanhando alguns vídeos, assim, quero te falar que eu sou uma grande admiradora mesmo do teu trabalho, porque, por exemplo, você aproxima a pessoas, a essa cultura mesmo, que a gente, às vezes, não tem acesso e tem aquela ilusão, assim, da casinha no campo, sabe? Quero uma casa no campo, que é muito romântico, mas que tem a lida ali, né, que tenha toda a sabedoria, e você faz, acho que esse resgate, né, dessa cultura popular. Então, muito agradecida de estar aqui. Pois não. Então agradeço a sua filha, porque ela fez boa propaganda de você, viu? É a minha filha Bruna Naomi, inclusive um beijo, obrigada. Ela colocou agora tem uma filha e uma produtora, né? Você vê que os filhos vão dando, né? Você teve 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhas, Eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho filho biológico, né? Mas que os filhos, eles vêm para as vidas dos pais como mestres, como a crescimento e aprendizado. Você teve essa impressão também, não? Das minhas filhas? Sim. Sim. Com certeza. Mas não é para falar de mim que eu vim falar agora. Mas eu sou entrevistador nato, então aqui nós vamos competir para ver quem faz a pergunta primeiro. Não vamos competir. Hoje eu quero saber de você. Aliás, eu quero saber o seu nome. Como é o seu nome? Nome? Então, o nome de batismo, né? Isso. Meus pais me deram o nome de Francisco José, porque os meus 2 avós, tanto o pai da minha mãe como o pai do meu pai, chamavam-se Francisco.
Então me chamo Francisco José Lacaz, que é o nome da minha mãe, e Ruiz, que é o nome do meu pai. Olha que nome chique. É chique? Francisco José Lacaz Ruiz. Lacaz Ruiz, Ruiz, chique? É. Então, é desse Francisco José que eu quero começar sabendo. Não é o Chico Abelha? Não, eu quero saber desse... Então já tem uma armadilha aí, porque falaram que ia entrevistar o Chico Abelha. Agora a mulher quer revirar meu passado. Eu quero. E se não quiser falar... Sabe o que eu queria saber? Assim, o Francisco José foi uma criança adequada ou inadequada onde você... viveu, onde você nasceu primeiramente, tua família, como que foi isso? Então, eu fui uma criança que tentou se adequar, que nos primeiros anos de vida se deixou moldar pelos desejos de mãe, principalmente, né? Porque meu pai trabalhava fora, então ele não tinha muito tempo de ficar em casa comigo, né? Então, eu acho que eu era o bonequinho da minha mãe, que ela botava aquelas roupinhas, meinha, 3/4, sabe? Sapato engraxado, passava Gumex, eu não sei se você lembra desse negócio. Lógico que eu lembro. Você lembra desse nome? Lógico que sim, lógico. Então, e ficava duro o cabelo, né? Então eu era um negocinho assim. Naquela época, eu acho que eu não ligava muito para isso, né? Mas a partir de 10, 11 anos de idade, eu fui me inadequando. Aí eu comecei a dar minhas escapadas, porque aquilo começou a se tornar uma camisa de força, né? Aquilo que esperavam de mim, que era que eu fosse a missa, que eu fosse escoteiro, que eu tirasse boas notas na escola. Você foi fazer escoteiro? Eu fui lobinho, fui escoteiro. É mesmo? Não, e foi ótimo, na verdade, porque é muito legal, porque bota a gente em contato com a natureza, né? Em umas dinâmicas de grupo bacana, assim e tal. E isso foi bom, mas quando começa a querer que eu seja de um determinado jeito, que eu vou ter que sofrer para ser daquele jeito, então eu comecei a escapar. Eu falava que eu ia para a reunião dos escoteiros, mas eu ficava na rua, eu andando para a rua. Falava que eu ia para a missa, eu ficava andando na rua. Isso, na escola eu fiz isso um pouco mais tarde, depois na faculdade também, porque eu ainda tentei ser uma pessoa adequada, mesmo já estando bem fora do jogo aí deles, que eles esperavam de mim, né? O que você acha que eles esperavam de você? Alguma profissão? O que todo pai espera, médico, engenheiro, advogado, essas coisas aí que é uma profissão que seja reconhecida e bem remunerada na sociedade. Mas segura, que tem um bom plano de carreira. Não, tudo aí que essas pessoas, plano de saúde, sabe, o emprego, aposentadoria, garantia de estabilidade e, como fala, e sendo bem visto pela sociedade, bem aceito pela sociedade. Só que eu tenho o meu ascendente aquário, então aquele negócio se revoltou o tempo inteiro e não queria, de jeito nenhum, ser uma ovelhinha, um bichinho de presépio para satisfazer pai e mãe, nunca. Aí resolveu ser a ovelha psicodélica da família, a caipira. Não, bem psicodélica mesmo, se você quiser depois eu vou contar as psicodelias aí. Claro. Também. Bom, mas você quer falar mais da criança ou já pode ir? Não, eu quero saber desse José mesmo. Aí, desse José. Aí José. Francisco José, Chico Abelha. Não, porque esse José já ficou tão lá atrás. Já ficou lá atrás. É interessante. Eu me sinto ainda um pouco essa criança, né? Mas é um passado muito longe, porque é muito diferente do que eu fui hoje. Apesar de que eu reconheço que ter vivido essa vida com essa família e vivido tudo que eu vivi, formou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tive a experiência de fazer as coisas que eu não gostava para poder escolher melhor aquilo que eu quero fazer da minha vida, né? Que eu quis fazer, né? É isso. Você tem quantos irmãos? Você tem irmãos? Eu sou o primeiro de 6. Ah, você é o mais velho, ainda tem essa carga de... Uma carga de pais erraram porque nunca tinha feito antes, então experimentaram. Eu fui a cobaia. E o modelo, muitas vezes o filho mais velho tem aquela coisa, né, de querer ser modelo para os outros. Então, não é querer ser modelo, eu acabei sendo,
Porque eu peguei isso pra mim, sabe? Que eu tinha que ser uma pessoa que servisse de exemplo pra eles, né? Não, o querer que eu falo é dos pais mesmo. Não, eles quiseram, mas eu aceitei essa missão. Você aceitou. Eu aceitei porque isso, eu crescia, você sabe aquela coisa de querer ser aceito pelo outro? Então você vai fazer aquilo que o outro te pede pra ele te aceitar, pra receber o amor, né, dos outros. É isso. E aí você estudou, fez catequese, fez o coisa de escoteiro Mas aí já começou a se rebelar nessa idade pré-adolescente. Sim, aí o que aconteceu, né? A família morava em São Paulo nessa época. Nós nos mudamos. São Paulo, capital? Capital, Até os 15 anos eu morei na capital. Ah, que bairro que você morou? Jardim Paulista, ali, perto da Avenida Paulista, morava bem. Alameda Santos, um pouquinho mais para baixo ali. Naquelas alamedas Morava lá, bem. que tem nome de cidade, por isso chama Jardim Paulista, porque tem nomes de cidades. Raul, Lorena. Eu tava na Sarutaiá, se alguém conhece. Eu não conheço. E aí, lá eu cresci. Era um tempo que a gente podia brincar na rua ainda. O pai nem ficava lá na rua, a gente estava à vontade lá e chegava 11 horas. Francisco, vem tomar banho. Francisco José, vem tomar banho, que tá na hora de escola. Que saco, tem que entrar para ir para a escola, aquela coisa lá. E, bom, aí o que aconteceu foi que a gente mudou para São José dos Campos, numa área militar, porque o meu pai, ele se formou numa escola de engenharia militar, que é o ITA, e ele passou a trabalhar de novo, ele voltou para lá para trabalhar lá nesse lugar. Então a gente teve uma casa dentro dessa área militar que era um tipo assim, um mundo da fantasia, porque era verde, área verde, sabe? E as crianças ficavam mais para fora ainda do que em São Paulo. Tinha lagos, tinha floresta pra gente brincar, a gente podia, era muito livre lá, sabe? É mesmo? Foi assim até os 18 anos, dos 15 aos 18 eu fiquei nesse lugar, né? Então era muita liberdade. O que aconteceu? Nesse tempo, me caiu nas mãos, essa história eu acho interessante falar, porque existe como fala, um medo muito grande, né, do que as drogas podem causar para os filhos. Então os pais querem se resguardar de qualquer maneira para que os filhos não entrem nessa. Não tem contato. Não tem nem contato. Exatamente. Mas o que tinha na mesa da sala, assim, que nem se fosse aqui, mas aqui, ó, aqui nesse lugar, lá a casa dos meus pais, tinha uns negócios impressos em, não sei se era mimeógrafo, mas assim, bem grosseiro, falando assim, dos efeitos que as diversas drogas, aí eu boto entre aspas de novo, podem fazer nas crianças, para você detectar, você como pai, você vai saber se a criança está usando ou não. Então ali tinha opiáceo, tinha estupefaciente, tinha Nossa, mais nunca nem ouvi falar essa palavra. Não, mas é a classificação das drogas, entendeu? Narcóticos. Era tipo um livretinho? Não era livro, era assim, tinha assim, ó. O negócio era isso aqui dobrado, sabe? Assim, você dobra isso aqui, dá um livretinho. Aí tinha 4, 5 páginas falando de narcóticos. Aí tinha 4, 5 páginas falando de estupefacientes, não sei o que lá, barbitúricos. E classificação a classificação, e aí 4, 5 páginas falando daquilo. Aí tinha um que era os psicodélicos. Esse me interessou, os outros não tava nem aí. Ficava na estante da sua casa, eu não sei porquê, tava lá. E eu via esse negócio e eu falei assim, olha que interessante, isso é um cardápio para ver qual que eu vou escolher. Gente, que coisa louca. E nos psicodélicos, eu lembro, os outros eu mal olhei, porque eram todos, de cara já não me interessei. Por quê? Porque eram substâncias químicas produzidas em laboratório. Então eu já tinha uma noção, não sei de onde que veio isso, de que a gente produzir uma substância química no ambiente artificial já não é um bom caminho para a gente ingerir aquele negócio, não é um bom sinal de que aquilo vai fazer bem para a gente, né? E as substâncias naturais, eu já tinha uma noção que se é natural, se veio da natureza, e principalmente se é de uso há muitos anos, né, uso ancestral, tinha um significado. Por exemplo, o cogumelo, a mescalina, São Pedro,
são a marihuana, né, que é a cannabis, né, todos eles tinham um uso ritual nas sociedades antigas. E esse uso era iniciático, era para você abrir as portas da percepção, para você ir num novo patamar, para enxergar mais além, para ver coisas que no cotidiano você não enxerga. Mas isso tinha nesse livrinho ou não? Isso não falava isso. Não falava. Mas você, curioso, foi buscar? Então, essas informações? Pra você ver, no tempo que não tinha internet. Não tinha internet. Na biblioteca onde a gente ia pesquisar, que era o único lugar que a gente pesquisava, não tinha essas coisas. Então, mas o que eu fazia? O que você fazia? Aí eu vi esses livrinhos psicodélicos. Aí aquilo, eu não me lembro exatamente o que eles falavam, mas me sugeria que era um estado que eu queria alcançar. Por quê? Por que eu queria alcançar? Porque aquela vida minha que eu estava vivendo não me satisfazia, era pouco, era sem graça, não me dava prazer. Então eu estava procurando alguma coisa diferente daquela realidade. Bom, o ITA é uma escola de engenharia aeronáutica, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Hoje acho que é aeroespacial. Então, só tem engenheiro militar lá dentro. Mas super conceituado, né? Super conceituado, isso é. Mas lá tem uma biblioteca, que hoje por acaso leva o nome do meu avô, mas ele era vivo naquela época, mas então tinha uma biblioteca que não era só de livros técnicos, que não era só de livros didáticos para os alunos. Era uma biblioteca que tinha vasta, tinha teatro, tinha antropologia, tinha história, sociologia, e tinha o livro As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. As Portas da Percepção fala exatamente disso que eu falei para você antes, que você falou, mas isso estava no panfletinho? Não. Mas fala de a gente conseguir atingir estados de consciência, porque quimicamente acontece processo no nosso corpo, no nosso cérebro, né? Que a gente deixa de se conectar com aquilo que a gente conhece e abre. Por isso, a Portas da Percepção abre para novas realidades. E era exatamente isso que eu estava procurando. Você, então, primeiro foi ver o que se tratava, e aí depois você... E aí eu fui atrás. Foi atrás disso? Eu fui atrás dos cogumelos. Sozinho? Sozinho. E você achou lá perto, na região? Mas então, o livrinho falava assim, não, ele dá em bosta de zebu. Eu falei, então eu vou procurar no meio do pasto. E você foi? Fui sozinho? E você não tinha um amigo, assim, uma galera? Não. Era você? Não. Era eu comigo. Movido por essa movido por essa necessidade de ir ao encontro de coisas que me satisfizessem de uma maneira que o convívio social, a religião, a escola, nada disso me dava dano, entendeu? Aí eu fui. E não era longe, porque aquele tempo era 1974, 75, ainda era muito rural São José dos Campos. Então o pasto eu saía da área militar, já tinha um pasto ali. E achei... Os primeiros que eu comi não funcionaram, porque não era a espécie certa. Aí vocês vão pensar, o cara é louco, porque podia ter morrido. Não, gente, eu comi um pouquinho, para ver se se dava algum problema. Hoje em dia, você lembra, assim, de como ele era? Você acha que é porque você comeu pouco, ou porque não era? Eu tenho certeza que é porque eu comi pouco, mas eu não sei se era venenoso ou não era, porque nunca aconteceu nada. Mas quando eu acertei. Agora... Sabe quando? O primeiro que eu comi? Não. No Festival de Iacanga, de música. Você estava lá, vocês já ouviram falar nesse Festival de Iacanga, gente? O Festival de Iacanga é ótimo. Foi 74? Ou 74 ou 75, foi por aí. Talvez foi 74 mesmo. Tipo uma Woodstock brasileira. Foi a Woodstock brasileira. Se vocês não conhecem esse festival, vocês vão na Netflix, que tem um documentário muito bem feito. É verdade. É um documentário bem, como fala, desencanado, eu não sei, a palavra não está me vindo. Mas eles fizeram do jeito bem legal, parece o clima daquele tempo mesmo. E você estava lá nessa época? Eu estava lá, tomei o trem. Você era adolescente? Eu era adolescente. E você participou do festival? Não, eu participei para assistir, né? Não ia tocar porque eu não sou nem músico. Mas os seus amigos dessa época... Os amigos de São Paulo me avisaram, falaram que ia ter
aí a gente foi junto. Eu fui para São Paulo, tomamos o trem até Bauru, depois acho que era um ônibus até Iacanga, né? E levei minha comida, levei Neston, farinha láctea, levei feijoada em lata, sabe? Biscoito, bolacha. Foi a primeira vez? É que você já era... Primeira vez que eu saí para acampar? Isso, não. É que você já fazia com escoteiro, né? Então você tinha uma noção de o que comer, porque tem muita gente que... De comer eu sempre tenho noção. Sempre, desde criança. Do que sustenta. Porque a minha mãe fazia lancheira na escola. Então eu falava, bom, ali tem um sanduichinho, tem uma maçã, tem uma limonada. Sei como sobreviver. Sempre soube. Você viu que eu cheguei com um monte de comida aqui na sua casa. Chegou. Eu saí desse jeito. Minha mala de comida é sempre maior que a roupa, sempre. De roupa, com certeza. Lá no carro também tem um monte de coisa a mais ainda, né? E aí você foi pro Festival de Iacanga. Então, foi sem barraca, gente. Não tinha barraca, a gente dormia no tempo. Sério? Eu andava... Sabe aquelas capas do Clodumbo, aquele seriado? Não. Capa de detetive, que vai até o pé, assim. De cavalo, que o pessoal põe cavalo, põe tipo assim no cavaleiro e vai até embaixo do cavalo. É tipo aquilo, exatamente. Só que é viajante, né? Do material mais fino, assim, sabe? Não sei se é gabardine que chama, não sei. Sei. Mas aquilo, eu dormi em cima daquilo num buraco, no meio do pasto. E todo mundo dormia assim, lotado de hippie, todo mundo muito louco e tal. Mas eu não conectava com eles, assim, eu era muito na minha, né? Dessa vez você avisou sua mãe, seus pais que você estava indo ou só foi? Como foi isso? Eu devo ter avisado. Eu devo ter avisado. Falou eu não me coisa. lembro, porque naquela época ainda eu me dava muito... Não tinha conflito com eles, né? Não tinha conflito. Eles não te reprimiram tanto, então? Porque você falou que... Eles nem sabiam o que eu ia fazer. O meu pai e minha mãe, nesse ponto, eu acho que eu tenho que agradecer a eles, porque de uma certa forma eles confiavam em mim. Em eles confiando, eu tinha uma certa liberdade, né? Porque eu tinha cara de santo, eu não sei se hoje tem mais, mas eu tinha cara de santo. Então eu chegava em casa como um cara de paisagem, que não aconteceu nada. Você vê que você não fazia nada, não dava problemas, né? Pelo menos não apresentava. Enquanto eu não dava problemas... Deu depois? Deu. Olha onde vai dar essa bom problema. E eu acho que isso aqui, tô falando... Que barato! Porque eu tô em São Tomé das Letras, né? Então, eu acho que... Abriu um pouco. Tá indo pra esse lado aí, né? Da entrevista, porque podia ir pra outro. Podia ir pra outro. Aliás, nenhuma dessa não é mais. Já saiu. Jamais imaginaria então, assim. Fora, já não tem mais validade. Bom, Iacanga, daí voltamos, né? E aí... voltamos não. Em Iacanga... E imagina, com aquele bando de hippie lá, eu ainda consegui achar um cogumelo lá. Eu achei o cogumelo, comi o cogumelo. In natura mesmo, no pasto mesmo. Comeu, e aí? Deu um negócio, né? Eu falei, olha isso aqui, então. Mas aquela coisa, a primeira vez que você toma, você não tem certeza, sabe? Você fica achando meio esquisito. Será que foi? Não é sugestão minha própria, né? Mas aí... Ou do conjunto, do lugar. O lugar e tudo, né? Não sei. Mas o que aconteceu? Eu fui numa fazenda da minha tia que criava gado e lá eu comi vários cogumelos. Ali o negócio aconteceu. Vários de uma vez só? Vários. Sozinho ou você tava em muita gente? Não, sempre sozinho. Filho. Sempre sozinho? Sempre sozinho. Sério? Que coisa toda a vida curiosa. foi sozinho. Isso é uma curiosidade. Mas então, eu cheguei à conclusão, até estava conversando lá com o pessoal do Instituto Origem, né? Que eu sou muito sensível ao que acontece no meu redor. Então, se tiver pessoas, eu vou pegar a coisa deles. Então, se eu tô só comigo, eu me resolvo. Pode acontecer qualquer coisa que eu seguro minha onda. Entendeu? E porque é como se eu soubesse o meu propósito, então eu tô seguro no meu propósito. Vai ser difícil? Vai. Eu vou ver meus bichos feios? Vou. Mas eu sei que eu pedi para ver, então eu seguro a onda. Mas se tiver mais gente junto, bagunça. Entendi. E essa minha sensibilidade vai ao ponto de, se a pessoa está fazendo uso de alguma substância e eu tô perto, eu pego aquele negócio. Entendeu? Aí você já fica preocupado, você já começa cuidar. A ficar diferente. Não. Eu não... Ou tem interferência. Eu pego a paranoia da pessoa. Esse é o problema. Eu pego o negócio e talvez junte com as minhas também, né?
Eu não sei o que acontece, mas eu evito fazer em grupo. Todas as coisas que eu fiz em grupo, eu me sinto muito, como fala, como se estivesse preso e não pudesse voar do jeito que eu quero voar. É isso, né? É uma coisa curiosa, assim, eu acho, não sei, na minha percepção, porque geralmente os adolescentes, eles fazem as coisas por grupo, mas eu não era andar assim. uma com as outras, ele tá fazendo, eu quero pertencer a esse grupo, quero entrar nessa onda, né? Você já foi totalmente ao contrário. Foi para um autoconhecimento, você já sabia que era para um autoconhecimento? Não, eu não sabia que era para autoconhecimento, mas era para autoconhecimento. Exatamente. Mas você já tinha uma noção, assim, de que ia abrir a percepção da mente pelo livro? Então, mas a percepção da mente... Você achou que era uma coisa era só simplesmente psicodeca? Não, era simplesmente porque aquele ambiente que eu estava era opressor. Então, eu queria sair do ambiente opressor para como se eu estivesse sufocando embaixo d'água. Uma recreação, sim, fosse mais uma recreação. Não era recreação, não era recreação. Era assim... Saber mais... É como se um prisioneiro tá numa cela e ele tem a perspectiva de pegar a chave, quando o carcereiro não tá vendo, entendeu? Quero saber que tem mais aqui nessa... eu quero sair desse lugar aqui, mente, porque aqui tá terrível. Você falou do adolescente, de fazer as coisas em grupo, do pertencimento. Eu não tinha essa noção de pertencimento. Até hoje, eu me sinto pertencendo a muito poucos grupos, em muito poucas situações. Então é justamente isso, por não pertencer, eu falo, eu quero ir num lugar onde eu pertenço, onde eu, sei lá, me sinto acolhido por alguma coisa, ou entendido, ou alguma coisa que faz sentido para mim. E essa coisa do pertencimento, que você falou do autoconhecimento, quer dizer, eu comecei a ter noção quando eu li um livro do Jung, que é Memórias, Sonhos e Reflexões. Caiu na minha mão, porque eu tinha uns amigos que eram descendentes de judeus, né? Que eles faziam psicanálise, eles faziam análise. E eles liam essas coisas e me deram para ler. E eu comecei a ler esse livro, e uma coisa que eu nunca esqueci é quando o Jung falou que as experiências mais significativas que ele teve na vida foram as experiências interiores. Aí eu falei assim... Tá aí um cara que eu entendo. Tá aí uma coisa que eu entendo. Porque, para mim também, as experiências interiores são as que têm significado maior para mim. Por isso que eu não estava em grupo com outras pessoas, eu não participava dos eventos, porque eu não entendia aquilo. Eu teria que fazer um teatro. E era muito desgastante. Eu falei, mas será que ninguém está percebendo? Eu achava esquisito. Eu pensava, mas... por que eles falam o que eles falam? Por que eles fazem o que eles fazem? Porque eu não entendo por que é. Então eu fui pra dentro. Entendeu? E você não tinha um amigo, assim, alguém que você tinha mas que você conversava sobre essas experiências, sobre as suas angústias, ou não? Não exatamente, mas tinha amigos que eu sempre fui de conversar com uma ou duas pessoas. Ah, tá. Não é aquela coisa, barulho, não sei o que, todo mundo conversando e tal. Nunca entrei nessas, até hoje, né? Então eu tinha um amigo, mas assim, cada um era um setor da minha vida. Com um eu podia ser de um jeito e outro do outro, e que tudo bem, com essa pessoa a gente fazia aventura, ia acampar, e com outro, esses dois judeus, né, que a gente podia conversar um pouco mais da autoobservação, do autoconhecimento, porque eles faziam psicanálise. Então eles se olhavam, né? Então eles não tinham, eles tinham muita facilidade de perguntar da vida interior da pessoa, porque eles já faziam isso com eles, né? Então para mim aquilo ficou muito interessante. Com eles eu conseguia fazer isso, né? Aí você leu o Jung? Aí eu li a coisa do Jung e me dá uma relaxada, porque eu penso, eu não sou tão esquisito, eu não sou tão diferente. Tem alguém que é considerado, porque é Jung, né? É considerado. Para mim estava no mesmo patamar de Freud e tal, todo mundo falava de Freud e tal. Então alguém importante vivencia uma coisa que eu também vivencio. Eu acho que é isso. E aí você foi estudar, continuar seus estudos? Eu ainda tentei. O que você fez? Começou fazendo o quê? Ainda tentei não ficar muito longe da... Bom, teve um episódio, né, que eu acabei
porque eu não queria comprar. Por exemplo, o pessoal fumava maconha, né? Toda a juventude fumava lá. Lá na área militar. É mesmo? Os filhos dos militares, o lugar que eu mais achei que fosse ser reprimido. Então, você vê como a gente acha as coisas, né? Mas você vai ver lá. Tinha acesso. Tinha acesso. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. Os filhos dos professores militares, eles iam para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a maconha muito antes já era uma coisa comum entre os jovens. Eles trouxeram o hábito de lá. Você entendeu? Ao mesmo tempo que eles foram procurar formação intelectual, né? Eles trouxeram os hábitos também de lá. Então a moçada toda usava. Só que, olha como que eu tinha sou. Acesso, né? Eu queria plantar, porque eu nunca comprei nada. Nunca. Porque eu queria produzir o meu. Foi nessa produção que a gente plantou. Isso era um amigo meu, que eu acabei me associando com ele. Nós plantamos 3 pés e os caras pegaram a gente. Eles ficaram um mês fotografando para ter prova, não sei. E eles queriam saber de onde que a gente comprava. E onde que eu arrumava? Assim, a semente que estava no baseado enrolado por alguém, não me lembro, chegava na minha mão, através desse meu amigo. A gente fumava e eu guardava a semente e plantava. Era assim que chegou. E os caras não acreditavam, né? E você plantava onde? Na sua casa mesmo? Plantava, não, na casa, porque tinha muita área verde. Muita área verde. Aí vocês acharam um lugarzinho Achavam um lugar lá e exatamente, foi assim que aconteceu. E aí pegaram? Pegaram. E aí chamaram seus pais e você foi preso? Então, a gente ficou tipo detido um dia para interrogatório. Mas é lógico, tinha filho de brigadeiro, de coronel, eles não iam fazer o negócio... aquele escândalo que ele é o... escândalo, porque... E os seus pais? Então, eu não sabia, né? Mas meus pais tinham sido chamados, né? Por causa disso. Meu pai passou mal, ficou internado. E eu não sabia disso. Sério? Não sabia nada. Você não deu tanta importância? Eles não conversaram comigo. Não, eu achava que tinha ficado ali na história. Porque eu sou muito inocente. Você vai ver, tem vários episódios na minha vida que eu acho que a inocência me salvou, porque realmente eu vivo em outro mundo, né? Eu sei como me locomover nesse mundo, mas eu vivo em outro. As coisas mais importantes são em outro para mim. Que engraçado. E é um mundo paralelo a esse aqui, né? Mas assim, é conectado com esse, mas é paralelo. E assim, eu acredito... Você não vê maldade? Não. Você estava fazendo as suas coisas, não via maldade? Não vejo. Inclusive, em qualquer pessoa... Eu acredito de verdade que todos têm uma parte ruim e outra parte boa. E sempre eu vou buscar a parte boa da pessoa, porque eu não tenho nada contra ninguém, qualquer pessoa. Então essa crença minha que eu tenho, ela me facilita muito, porque me abre caminhos. Com essas entrevistas que eu faço, eu realmente quero saber se a pessoa tem uma coisa ruim. Naturalmente eu me atraio por aquilo que é bom, e eu sei que o compartilhamento daquela coisa boa vai fazer bem para quem assiste. Então isso é uma certa proteção, né? Então eu acreditei que os militares estavam me perguntando e eles acreditaram no que eu tinha dito, mas não, meu pai tinha sido ameaçado de sair de lá eles queriam chegar em traficante, sabe aquela loucura de prender o traficante, toda a produção da coisa. E eu era um simples usuário que tinha plantado porque estava fazendo uma experiência consigo mesmo, né? Eu acho que eles nunca iriam entender isso aí. Acho que não. Talvez se eles deixaram para lá porque entenderam que sim, entenderam que... Eu não sei se eles deixaram para lá, porque na época o meu avô era reitor da escola e o meu pai trabalhava lá também. Então, eles eram amigos das pessoas que eram, como fala, esqueci o que estavam à frente de lá, né, da chefia, não sei como chama. Mas, então, era um nível que, assim, eu acho que se eles fizessem isso, os próprios filhos deles corriam risco de também entrar nesse rolo, entendeu? Podia ser um negócio bem complicado para eles, né? Então eles iam ser desmascarados. Tirar o que está debaixo do tapete ali. Exatamente, a roupa suja deles também. E aí... Eu acredito que foi isso, não sei. Uma coisa de criança, vamos deixar aí. Que eu nunca consegui conversar direito com meu pai e com a minha mãe. Eu perdi essa oportunidade. Eles não são mais vivos? A minha mãe sim é viva, né? Mas eu acho que ela não ficou sabendo direito. Acho que meu pai que segurou o rojão e tal. Abafava. Eu acho que foi meio abafado, exatamente,
É isso. E então isso parece não ter te dado problema. Você depois ficou com alguma... Nenhum. Sério? Eu não tenho... Nesse ponto a gente é muito diferente. Eu não carrego culpa, porque Que culpa ótimo. pra mim é um fardo que, assim, se você não se perdoar logo, porque você, no fim você tem que se perdoar a si mesmo, né? De ter se metido naquilo, né? É um fardo inútil que você carrega, porque você perde o presente da sua vida, de usufruir a maravilha que é a vida, se você carrega a culpa. Por que você carrega essa culpa? O que te leva a carregar essa culpa, né? Parece que é uma coisa... O universo não depende de você. Tem tantos fatores que contribuem para uma determinada situação acontecer e você se acha o responsável por aquilo? É verdade. O único responsável? Não. O livre-arbítrio existe. A pessoa sobre quem você tem culpa, ela escolheu também, sabe? Se você for num nível mais espiritualista, ela escolheu encarnar nessa família. Então ela escolheu ter essa experiência. Então por que eu vou ter culpa? Você já tinha essa consciência lá naquela época? Não, eu vivenciava isso só. Ah, você só vivenciava. Hoje que você... Hoje eu tenho essa consciência e eu consigo falar porque você está me perguntando. Mas ainda bem que você não teve essa culpa, né? Porque senão você poderia ter carregado a culpa de uma pessoa... Tem uma outra coisa também bem pesada, que assim, o meu irmão, quando eu tinha 10 anos, eu estava numa escola e eles ensinaram experiência de química, física, né? Que era com fogo, brincava com álcool, tinha uma experiência ali. E eu fiz isso com meus irmãos, a experiência. E meu irmão, que era 2 ou 3 anos mais novo que eu, foi repetir a experiência sozinho. O que aconteceu? Ele se queimou inteiro, ficou 3 meses no hospital. E aí, todo mundo tinha certeza que eu tinha culpa disso. Que eu carregava uma culpa disso. Mas não, eu nunca tive. A ponto de eu chegar para o meu irmão, de falar assim, mas você acha que eu tenho alguma responsabilidade, você sofre por causa disso? E ele falou que não também. Isso também, eu perguntei para perguntar, para ver se ele não sofria com, talvez eu muitos anos depois, culpado. Não, foi logo na primeira experiência com cogumelo na fazenda da minha tia, que eu não contei para vocês, mas nessa experiência eu tive a certeza de que eu não era o corpo e tive a compreensão de como se formaram todas as religiões no mundo. Assim, mas isso não foi mental, foi uma insight, foi uma compreensão e que me bastou para me dar uma segurança de que eu não sendo o corpo, né, e eu tendo esse entendimento que eu era além do corpo, eu podia relaxar, porque o corpo é um veículo aqui nessa vida e eu não sou o corpo, eu sou alguma coisa que habita esse corpo. Nossa, você teve uma eu tive super com 15 anos de idade. Muito novo mesmo. Então, e sem saber e sem ter muito com quem compartilhar, né? Não tinha mesmo, realmente não tinha. E era um tabu muito grande. Hoje ainda é um pouco. Vamos convir. A gente há de convir que é um tabu, isso que a gente está falando aqui para muita gente. Muita gente vai sair fala, meu Deus do céu, que horror. Queria falar de roça, de... o cara que fala de roça, caipira e aí tem esse monstro escondido dentro, né? Mas, e olha que coisa curiosa, né? E naquela época você não tinha muitas pessoas para compartilhar. E eu ainda tentei, e essa coisa da psicanálise, meus amigos, eu fui lá, mas não conectei também, porque eu pensei que podia ter um diálogo, mas eu senti um ambiente muito médico, sabe? Assim, muito... Eles iam me tratar como um paciente, não como uma pessoa. Eu queria ser tratado como uma pessoa. Amigo, dividir angústia, conversar. Sim, porque eu queria me sentir acolhido, entendido, né? Compartilhar a sua experiência, e as técnicas terapêuticas não são bem assim. É meio... Ainda é meio ali, ó. Tem umas que o cara nem olha o paciente, nem pode olhar um pro outro e tal. Você já fez análise, assim, então, psicologia? Fez? Não, eu tentei, mas aquele negócio, eu falei, não é pra mim isso. Mas não estudando, com alguém te analisando? Eu fui 1, 2, 3 sessões pra falar assim, não quero isso. Novo? Você era novo ainda? Eu já tinha uns 24, 25 anos, assim. Não, foi em várias etapas da minha vida. Uma foi com 18, outra com Porque 25. você quis ou porque seus pais? Eu quis.
Uma delas foi meu pai que levaram depois desse episódio aí da plantio. Vamos ver se não tem esse menino esse cara precisando doido. reformar aí. Eles queriam. Mas aí era psiquiatra. Aí o psiquiatra olhou meus desenhos, era tudo desenho erótico, ele falou assim, não sei o que, isso aqui. Você sabe que a libido, ela pode ser direcionada para onde a gente quiser, então se você tem desejo aqui... Era freudiano. Eu não sei lá o que era aquele negócio ali. Então você pode direcionar para aquilo. E eu falei, tá bom. Eu olhava, aí ele me deu uns remedinhos que era um negócio que o motorista de caminhão tomava, que era para relaxar, nem sei o que era, esqueci o nome. Rebite, não? Pode ser um negócio que eles chamavam de rebite, isso mesmo, mas tem um nome, esse aí é o nome comercial deles, né? Ou do princípio ativo. Eu tomei, eu vi que não acontecia nada e parei. Nunca consegui me encaixar por nenhuma terapia convencional, entendeu? Já outras, meditação, eu fui para a Índia, no Osho, não sei se você conhece o Osho. Já ouvi falar. Eu fui lá no Ashram do Osho, fiquei morando lá 8 meses e tal. Novo, muito tempo atrás não, ainda? Eu tinha já 42 anos. É mesmo? Época. E lá eu consegui conectar, porque tem as técnicas de respiração, tem as massagens profundas que mexem com os traumas, tem as meditações dinâmicas do Osho, tem massagem, por exemplo, do crânio sacral, que eles fazem, que são coisas sutis, que eu consegui entender, E eu fiz as massagens, eu aprendi a fazer as massagens, sabe, porque eu era tradutor, e então eu tinha a oportunidade de fazer coisas que eu não poderia ter pago, porque era caro, né? Você ficou 8 meses, né? Fiquei 8 meses, porque a Índia estava muito barata, que foi na crise asiática de 97. Você foi como... turista? Turista. Explodiu o visto, porque era 6 meses. E foi ficando no templo lá? Tipo, ajudando, fazendo voluntariado também? Então, eu trabalhava na cozinha, trabalhava de tradutor, eu fazia as coisas. E daí, isso daí com os 44 anos. E o que você 42. fez? 42. E o que você fez, assim, dos 18 até... Muita coisa. O que você estudou, por exemplo? Você vai querer saber tudo? Eu quero saber. Tá, e vocês querem saber tudo? Seu vídeo vai ficar padrão tipo dele, daqui 3 horas, filha. Será que eu tenho memória pra isso? Não Será sei, que você tem que saber, também. viu? Não sei Se acabar o vermelhinho lá, a gente vai saber, vai deixar o povo no suspense. Mas vamos matar querendo saber mais. Não, mas a gente faz. Eu prometo pra você que a gente faz. Tá. Bom, eu queria saber... Onde que a gente estava da minha vida? Você falou da experiência da Índia, né? Depois dos 40, mas antes você tinha falado das experiências... Então, eu queria me encaixar, eu ainda tinha esperança que dava. Então, o que aconteceu? Esse meu amigo com quem eu tinha plantado maconha, ele foi fazer agronomia. E eu fui fazer agronomia porque mexia com plantas. E eu estaria junto do meu amigo, porque, né, eu sou canceriano, eu gosto muito de família, eu sou apegado a coisa do lar, entendeu? Então eu ia sair do lar, então era bom que eu tivesse uma pessoa conhecida junto comigo. Aí você foi estudar fora? Em Jaboticabal. Eu passei no vestibular de agronomia, mas quando eu cheguei na faculdade, assim, na primeira semana, as aulas eram geometria descritiva, física, química, matemática, não sei o quê. Que lugar das plantas? Aí eu falei, gente, exatamente, que foi o que aconteceu comigo. Aí, eu fui olhar o nome do curso. É engenharia agronômica, não é agronomia. Então eu falei, nossa, acho que eu vim pro curso errado. Eu não te falo da minha inocência? Eu fiz isso também na faculdade. Você pensa que é uma coisa? Desenho industrial eu fiz. Então. Eu queria arquitetura, não consegui passar, passei em desenho industrial achando que ia fazer alguma coisa ligada à arquitetura. Desenho industrial, achava que ia ser para projetar... Desenho, você foi atrás pelo desenho. Esqueceu mas de arquitetura. Eu esqueci do industrial, enfim. E aí, enganada, eu fiz só 1 ano e parei. Pois é, aconteceu comigo. O que eu fiz? Aí, aí eu perguntei, mas quando que a gente vai mexer com a terra? Não mexe com terra, não sei o quê. Não, mas ninguém trabalha na enxada, não sei o quê, eu não tenho. Plantar, colher, esperar. Não, aqui é trator no 4º ano. E aí, a gente estava em Jaboticabal, né, meu amigo não entrou, eu entrei. Só. Então eu fui para uma república, meus pais me ajudaram a arrumar uma república, já tinham pago um lugar, então não tinha muita autonomia naquele tempo, com 18, 19 anos, eu era bem bobão. Então eles me ajudaram.
Eles foram até lá, Jaboticabal é longe, demora uns 5 horas de viagem e tal. Eu fui pro diretor da faculdade e falei, por favor, senhor, o senhor me dá um documento dizendo que eu estou desligado e que eu não posso voltar mais para cá, porque eu não queria voltar. Você queria que ele Ele me desse uma garantia para eu mostrar para meus pais, ó, não posso voltar mais. Você queria que eles te demitissem. Que me demitisse, mais ou menos. Então, aqueles filhos de fazendeiro que tinha lá, eles viviam em outro mundo. Tudo cheirava cocaína, bebia pra caramba, tinha carrão. E eu era um Zé Mané ali que eu não tinha conversa com eles. Queria plantar umas plantinhas. Eu queria plantar plantinha, gente. E não era ali, eu fui no lugar errado. Vocês olhem bem o currículo dessa faculdade, o nome, vocês não caírem nessa que eu caí. A grade, né? A grade curricular. Porque a faculdade é uma grade. É uma grade. Tem sinal, tem horário, tem uma previsão. Tem uma disciplina lá. Tem uma disciplina. Então, aí eu saí, voltei para casa dos meus pais. O que aconteceu? Meu pai fechou a porta na minha cara. Literalmente, ele fechou a porta. Na hora que eu estava ali, ele que atendeu a porta, ele falou, aqui você não entra. Porque eles tinham feito um esforço. Imagina, os pais, né? Filho de imigrante, que meu pai que era, a melhor coisa que ele pode dar para os filhos, que eles acham, é o estudo. Naquela época era isso mesmo. Né? É o estudo, era o estudo, né? É. E aí eu fui para São Paulo na casa dos meus amigos. Fiquei na casa de uns amigos que eu tinha em São Paulo do tempo que eu morava lá. Aos poucos, acho que minha mãe, que é mais panos quentes e tal, ela conseguiu que eu fosse reintegrado à família, né? E aí foi nessa época que eu resolvi. Que eu fiz? Aí eu pensei, vou fazer artes plásticas, porque eu gostava de desenhar. Eu acho que eu tenho uma alma de artista, eu me expresso através da arte. Meus vídeos, eles têm coisa de arte, são um trabalho autoral. Tanto que eu não consigo fazer as coisas com outra pessoa, porque é o meu olhar aquilo, né? Então eu ia fazer artes plásticas de novo, pensando que, vou desenhar da arte, vou desenhar, vou pintar, vou fazer aquarela, sei lá, gravura. Mas aí chega na faculdade, eu percebo que a faculdade direciona para licenciatura, que é dar aula, né? Desenho industrial e comunicação visual. E comunicação visual é a propaganda, desenho industrial é lá a indústria, tem a ver com essa coisa que você... Desenho industrial vai para esse comunicação também. Vai também. Vai. Né? Depois tem um... E aí, licenciatura, eu falei, eu quero sair da escola, eu não quero voltar para a escola para dar aula. E eu podia ser artista, mas aqueles papos de artista eu não conectava também. Porque é uma coisa muito elitizada, aquela linguagem... Viajado demais. Não é viajado, não é meu, sabe? Assim, eu sou uma pessoa prática, sabe? Vamos fazer uma comida? Vamos. Essa comida, se tiver bonita, vai ser melhor, mas se não tiver bonita, eu vou comer do mesmo jeito. E essa arte que é para ricos, que é um valor que é atribuído à arte, para mim é muito chato aquilo, sabe? Para mim a arte tem que ser utilitária, sabe? Vou fazer uma gamela bonita, uma colher bonita, que eu vou usar isso. E tem que ser gostoso, né? Então eu não conecto com isso. Eu passei 1 ano nessa faculdade e os outros próximos 6 meses eu fingia que eu ia. Aí o que eu fui fazer? Vou viajar ao mundo como garçom. Fui no Senac procurar o curso de garçom. Você queria viajar? E aí você de navio. No navio, porque o navio anda pro mundo. Né? Eu achava, né? Eu nem pergunto se tem linha que anda o mundo inteiro. Não tem, eles fazem uma costa de não sei da onde, né? Não é assim, né? Mas eu também não pergunto, né? Primeiro eu sonho, e depois eu vou ver se é verdade. É desse jeito. Aí, empírico. Bem isso, empírico, intuitivo e viajante. Aí eu cheguei lá, não tinha o de garçom, não tinha o de cozinheiro, eu queria ser cozinheiro, na verdade, desculpa. Porque eu gosto de cozinhar. Então não tinha, e tinha o de garçom. E eu peguei o de garçom. Fiz o curso, 6 meses de garçom, recebi o diploma lá e tal. Fui em Bertioga, Porto de Santos, pra ir pro navio. É sério? Aquela lanchinha. Você fez um plano? Na verdade, sim, esse era o plano, Esse era o plano, Verdade. Foi as coisas certas? Foi. Se eu quero viajar. Mas aí chega na hora de conversar com o capitão lá, quem contrata, não sei o quê. E aí eu olhei, sabe assim, alguma coisa me repeliu daquilo lá.
Porque o navio é muito grande, o navio é muito feio, é sujo, sabe assim? O porto é sujo, então aquele negócio me avisou que não era para eu ir lá. Pensei, vou ficar morando num lugar desse? Minha vida agora vai ser isso? Caí fora, o que eu fiz? Fui trabalhar num restaurante em Bertioga, pé na areia. Fiquei lá 6 meses trabalhando, e aí o cara me mandou embora, porque eu era muito bonzinho com os freguês, né? O freguês queria alguma coisa, eu dava, né? Não era meu razão mesmo. E... Não, eu não era meu mesmo, né? E o freguês não podia pagar e tal. Aí ele me mandou embora. E aí eu tinha uma bicicleta e tinha uma mochila. E eu pensei assim, onde que eu vou agora, né? Aí eu pensei, o último lugar que eu quero ir é pra casa dos meus pais, de volta. Pra onde que eu fui? No dia seguinte eu tava na casa dos meus pais. Nessa época, mas eles me aceitaram dessa vez. Só que dessa vez eu tava trabalhando, porque eu trabalhava como garçom, eu tinha... Acho que eles viram, né? Pô, tá fazendo corre. Não sei o que eles viram, mas me aceitaram dessa vez, aceitaram. E eu comecei a fazer licores nessa época. Assim, porque alguém tinha ensinado, um militar tinha ensinado meu pai ou minha mãe a fazer licores. Você se interessou? E eu me interessei em fazer isso, eu comprava álcool de cereais, pegava loza, pegava carqueja, pegava erva cidreira, hortelã, inventava um licor de abóbora, ou de cor de uva passa, licor de figo, licor de laranja e tal. Comecei a vender. Sério? A vender. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Com esse dinheiro e com a ajuda do meu pai, eu construí uma casa num sítio que ele tinha. Mas nesse meio tempo ainda tentei fazer arquitetura para chegar lá. Foi bom, porque a primeira 6 meses eram professores muito legais, que eu falei, puxa vida, isso eu entendo. Mas aí eles exigiram mestrado dos professores, e aí todos os professores legais foram embora, ficaram só aquelas coisas muito, sei lá, institucionais e chatas que saí da escola de novo, mais uma vez. Eu acho que no fundo eu não queria mesmo, sabe? Tava tentando se encontrar. Não era me encontrar. Eu tava tentando dar uma satisfação para meu pai e para minha mãe mínima, entendeu? De uma certa forma, dizer para eles assim, tô fazendo alguma coisa. Foi legal, alguma coisa que vocês querem, me pediram e tal. Né? Eu não sou mal de tudo, né? Eu também queria satisfazer eles, né? E aí, o licor. O licor me deu uma autonomia, porque eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E você fazia em casa? Fazia em casa, na cozinha dos meus pais. Mas aí eu construí no sítio lá, acabei casando com uma descendente japonês. Ela vendia os licores de São Paulo e eu entregava. Eu ia com 400 garrafas de licor dentro de uma variante. O primeiro era Fusca. Era Fusca. Caramba! Para São Paulo. E isso era na época de que começou a loja de produtos naturais em São Paulo, e eles compravam licores porque eu fazia com açúcar mascavo. Então o natural ali era o açúcar mascavo. E era caseirinho. Eu desenhava cada rótulo. Você acredita? Eu comprava garrafa, limpava a garrafa, fazia o licor, desenhava o rótulo e vendia. Olha, adiantou aí a faculdade, um tempinho da faculdade para fazer o rótulo, alguma coisa. Não, porque eu sempre desenhei. Olha, é chato dizer isso, mas a faculdade para mim não teve serventia. Nada. Teve serventia para eu confirmar que não era aquilo o meu caminho. Aí isso teve serventia, sabe? Isso sim. Mas como os meus pais também, eu acho que eu sou grato a eles, e muito porque eles fizeram as coisas que eu não precisei fazer, para não ter sofrimento. Porque eles se enquadraram no sistema, eles sofreram e eu via isso, sabe? Eles estavam satisfazendo a família, a sociedade, a religião e tudo. E eu vi que eu não precisava fazer, por isso eu sou grato também. Eu não precisei passar por aquele caminho. Eu reconheci isso, né? E assim, o fato de eu não ter filhos biológicos, eu acho que tem a ver com isso também. Porque eles penavam para lidar com os filhos, sabe? Porque são 6 filhos, cada um é diferente que o outro, né? Meu pai não concordava exatamente com a educação que a minha mãe queria dar para os filhos, então eles brigavam muito, né? Então aquilo mandou uma mensagem para mim: opa, ter filhos pode ser um sofrimento grande, que eu não quero ter isso aí. A não ser que fosse
uma coisa muito amorosa que nunca foi minha vocação, né? De ter filhos, né? Então, não tive, né? Então eu sou grato a eles por causa disso. Ah, que interessante, porque nessa época, nessa geração, era a instituição família mesmo, né? E os honrados eram aqueles que conseguiam... Olha, eu acho que até hoje ainda existe. E a gente quebrou esse... a gente... Olha, existe, mas acho hoje que foi tem mais quebrado flexibilidade, um pouco. sim, com certeza. Mas homens e mulheres podem escolher um destino. Ainda é valorizado. Você vê, assim, você vê pelo que passa na televisão, que as mensagens religiosas e tal. O povo valoriza muito isso, né? E a gente tem que respeitar. Desculpa aí, tem que respeitar. Eu não sou assim, mas eu valorizo, aprecio e acho bom que exista mesmo. Mas família, para mim, é além do sangue. São as pessoas que a gente se conecta por identificação, sabe? Por uma espiritualidade que a gente vive parecido, sabe? Por um encontro de ideais, sabe? Eu vim agora do ONVEG, ali do Instituto Origem, eu me sinto família com eles. Porque eu posso ser... Família é onde eu posso ser eu mesmo. É isso. Gente, inclusive assista o outro vídeo. Aliás, os outros vídeos que o Chico Abelli faz. A Roça do Futuro é qual? Assim será é o primeiro a Roça que você futuro. fez, né? O primeiro que fiz em São Tomé. Que lá não é um VEG mesmo. E agora você voltou a repetir. Voltei, ainda não publiquei todos. Ainda não publicou todos? Não, tem uns 4 ainda. Ele está fazendo uma viagem aqui esse mês por São Tomé, então passando em vários lugares, entrevistando... o da VEG já saiu, né? Que é a cultura sintrópica lá. Não, fia, não. Então é o negócio que eu assisti lá, Agrofloresta? Agrofloresta, mas é uma parte. Uma parte só? Não, tem muito mais, você vai ver. É muito legal, a gente fica sabendo de como que ele estava explicando para mim agora, e no vídeo o Ramon lá do Instituto Origem, que estava conversando, então, né? Aquilo é a parte mais, pode ser até tediosa para muitas pessoas, porque são informações técnicas de quem está ligado ali. Mas ali rola uma energia de criatividade, buscando um bem maior para a coletividade, sabe? E é isso que eu acho importante lá, né? E com quem eu me identifico. Eu não fico falando o que é isso, mas quando eu faço os vídeos, eu quero que os meus vídeos levem coisas maravilhosas para as pessoas e que apresente perspectivas novas para elas, que elas possam seguir se elas quiserem. É isso. Muito bom. É isso. Eu queria agora começar a falar do seu canal mesmo. Quando que começa o seu canal? Quando que você começou? E por que você resolveu começar a fazer um canal com o que você fala? O meu canal começou o seguinte, que nós pulamos um pedaço, né? Um pedaço, mas a gente pode vou resumir rapidamente pra gente... que eu acabei passando, tipo assim, sei lá, 30 e tantos anos vivendo junto à natureza, sem luz, sem estrada, sem banheiro. Nesse sítio que você não, já era outro sítio, que eu comprei com o dinheiro do licor. Pé, para chegar lá, uma trilha. Onde isso? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Olha que interessante. E aí eu construí uma casa, e um dia eu falei, por que eu preciso voltar para a cidade? Porque ali eu tinha água, tinha o lugar para dormir, coberta, tinha banana, tinha goiaba, tinha inhame, e eu tinha alguma coisa horta eu plantava ali, né? Eu não caçava nem nada, né? Não criava bicho também, né? Mas eu podia comprar essas coisas, porque eu acabei alugando aquela primeira casa, que eu ganhava um salário mínimo por mês dessa primeira casa, e eu precisava trabalhar, porque com o salário mínimo sobrava dinheiro para mim, então eu fui pro meio do mato. Você sempre teve essa vida simples, assim, nunca quis ter... eu me adapto a quanto dinheiro eu tenho. Eu não programo, preciso ter tanto dinheiro para fazer determinada coisa. Não, eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho nesse momento, com o que está sendo me dado nesse momento. É desse jeito que eu faço. E a minha vida é muito pautada por isso, sabe? O que nós vamos comer hoje? Vamos olhar a geladeira. Não é assim, então vou comprar não sei o que para fazer isso. Não, eu vou olhar a geladeira e ver o que tem e vou fazer uma comida com o que tem. Se faltar algum ingrediente e tal, talvez a gente vai comprar, né? Bom, aí o canal, você perguntou, né? Eu fui, passei nesse sítio, quantos anos? 10, talvez, no meio do mato mesmo, né?
Teve a ida pra Vivendo Índia. dessa maneira. Teve a ida pra Índia, eu fui pro Nordeste, teve várias coisas que eu sempre viajei um pouco. Fui pro Paraguai, fui pra não sei pra onde. Eu gosto de viajar, né? Sempre com um objetivo, ou de trabalho, ou de uma coisa que, pra mim, acrescenta pra minha vida, né? Não é um lazer, sabe? Assim, vou curtir na praia, tomar uma caipirinha, uma cerveja, ficar tomando sol. Isso pra mim não existe, que eu nem sei como que faz isso. Eu ia morrer se eu fizesse isso. De verdade. Isso é um tédio do tamanho do mundo. Bom, aí eu vivi nesse sítio. Eu fui expulso desse sítio também por uma circunstância que eu atrasei a minha saída de lá, então teve que uma força maior me expulsar. E eu fui dar no Museu do Folclore em São José dos Campos, por causa de um documentário que tinha sido patrocinado por o Gilberto Gil, no tempo que o Gilberto Gil era ministro da Cultura. Para pequenas comunidades, ele fez um projeto de audiovisual, que você mandava uma história, se a sua história fosse aceita, eles te financiavam um audiovisual, né? Nessa época não tinha celular, computador, não sabia não tinha nem luz em casa. Eu mandei a história, porque eu escutava rádio, eu fiquei sabendo disso. Estava rádio, aí meu amigo me trouxe o edital, eu mandei a carta, edital, não sei, regulamento, mandei a carta, e aí foi filmado um documentário sobre a minha vida. Eu mandei história e documentário sobre a minha vida. Aí eu vi aquele negócio, o cara mexia, porque eu acompanhei depois a edição. Porque daí eles que filmaram. Eles que filmavam, não era eu, não era eu. Eles filmavam. Na verdade, eles queriam que as próprias pessoas filmassem, mas não deu. O povo não sabe, é difícil, né? E eu, muito caipira também, não ia saber. Aí, isso já me despertou uma coisa, sabe, de contar uma história no audiovisual, que era a minha história, né? Quer dizer, a minha história, aquela foi a minha história, mas assim, é a minha história de vida. A missão na vida é isso que eu tô fazendo hoje, o canal no YouTube. Hoje eu reconheço. E tem uma história interessante que eu vou contar mais pra frente. Mas aí, o Museu do Folclore, eles me contrataram para ir lá na roça buscar alguém que faz uma culinária de um bolo de fubá, o outro que toca o modo de viola e o outro que faz o artesanato do balaio, do tipiti, da peneira, né, do apá. E nesse caminho de fazer levar esse povo para lá, eu comecei a registrar. E eu comecei a registrar e comecei a botar no Facebook e no YouTube. Porque eram as histórias de vida daquelas pessoas e os saberes e os fazeres deles. E eles acharam ruim no museu. Você acredita? Que você estava gravando junto? Porque não podia fazer isso. Exclusividade, porque não era do edital, porque não cumpria o que estava escrito, prometido lá. Sabe umas coisas assim de burocracia, de instituição? Sim. Aí nós chegamos no meio termo lá, e aí botava o logo do museu junto com o negócio lá, e podia passar assim, falei, tudo bem botar o logo do museu, não tô nem aí, o que eu quero é fazer o trabalho. Mas aí chegou uma hora que aquilo começou a ficar quadrado demais para mim, repetitivo, porque tinha que autorizar imagem, direito de uso de imagem, tinha que fazer uma entrevista, burocrático, para ficar guardado no museu. Eu falo, pra que isso, gente? O próprio nome museu para mim é uma coisa que é morta, você está falando de uma coisa morta. Esse museu chamava-se Museu Vivo, esse projeto. Não era morto, né? Mas eu queria muito mais que isso, né? Porque, eu fiquei 1 ano, acho que 2 anos fazendo isso, pegando a pessoa, culinária, artesanato e a música. Cara, eu quero coisa nova. Foi aí que eu rompi com o museu, porque alguém tinha me falado que o YouTube monetizava e dava dinheiro. E eu rompi e fui fazer por minha conta, acreditando. Isso muitos anos atrás. Quando é que foi isso aí? 2010, 2011. Nossa, bem anos atrás. Mas é bem no começo do YouTube. É bem o YouTube muito no começo 2007, do YouTube. Né? Foi isso mesmo. Né? E eu já tô no YouTube muito antes, porque eu queria entrar no Big Brother número 9. Mentira! Não, verdade. É sério? É sério, eu queria. É mesmo? Porque quando eu saí do meio do mato, o cara que comprou a minha terra, ele tinha ganhado dinheiro nos Estados Unidos com a bolha da internet. Então, ele me contratou para fazer um balão de ensaio de alguma coisa que seria um híbrido entre Facebook e LinkedIn, que não existiam naquela época ainda. Então, eles estavam fazendo isso. E ele me contratou para ser um gerente do balão de ensaio.
Mas eu que nunca tinha visto um computador na minha vida. Visto não, eu tinha visto, mas nunca tinha usado um computador. Ele me deu um computador e aí eu comecei a me familiarizar com aquilo, né? E aí isso me deu intimidade com a internet, né? E foi nessa hora que eu percebi que eu queria mais público para essa experiência, que eu falei, se eu entrar no Big Brother, eu vou ter visibilidade. E aí eu tive que fazer um vídeo para mandar pro Big Brother para dizer quem eu era. Naquele tempo funcionava assim, eu não sei como funciona hoje. Eu era iludido, achando que, lógico que eles queriam me contratar, porque eu era um cara diferente, cabeludo, não era aquelas pessoas que tinha lá tudo, sei lá, mais globalzinha, né? Mas louco eu, né? Mas serviu para eu aprender a editar, porque eu fiz o vídeo e aí eu não sabia como editar. E aí um alemão chegou e falou para mim, mas dentro do seu Windows tem o Windows Movie Maker, você pode fazer. Eu falei, tem? Então eu fiz. Aprendi a fazer e vi que editar era uma coisa possível, porque não era igual hoje que tem aplicativo, 500 aplicativos por celular. Não, era um negócio bem mais difícil, sabe? Até porque as velocidades dos processadores eram outras, então era muito mais lento, sabe? Era muito mais difícil. Mas eu vi que era possível. E eu comecei a fazer meus próprios vídeos, e comecei a botar no YouTube, e comecei a ganhar dinheiro. Começou rápido? No YouTube? Então, 5 anos sem ganhar. Ah, sim. Porque eu não sabia que ganhava dinheiro. Eu não sabia. E aí, quando o meu amigo me falou, eu autorizei a monetização e começou a entrar 1, 2, 3, 10 centavos, né? Igual você, assim, você recebeu o mês passado, você recebeu aí $100. Primeira vez, provavelmente, né? Isso mesmo. E antes de eu ficar pagando todas as minhas contas com a grana do YouTube, eu abandonei o museu, que me pagava um salário mínimo por mês, e acreditei que ia dar certo. E o mais louco foi que, recentemente, um amigo meu que tinha feito o meu mapa há 35 anos atrás, ele encontrou comigo e ele está fazendo astrologia suméria hoje, e ele me perguntou, ele me propôs fazer um negócio lá, e não foi nem eu que perguntei, onde era a minha posição de Saturno natal no mapa. E ele, pela posição, ele falou, você vai encontrar o que você veio fazer nessa vida com 55 anos. E eu tinha 55 anos quando eu larguei o Museu do Folclore e acreditei que eu ia ganhar dinheiro no YouTube. Sério? Aí, e eu já tinha reconhecido que o que eu vim fazer nessa vida era isso, porque eu me encontro nisso. Pelo feedback das pessoas, eu percebo que no caminho certo, que tem um impacto positivo na vida delas. Eu sou remunerado, eu gosto do que eu faço, eu não meço esforços para fazer. Para mim não tem feriado, fim de semana, nada. Se eu estiver fazendo isso, né? E inclusive isso que eu estou fazendo agora faz parte desse trabalho, porque é fruto disso, né? Sim. Eu acho importante compartilhar a minha experiência com as pessoas, pelo que eu já falei para você. Muitos podem se identificar, né, porque não se enquadram e de repente falam, puxa vida, mas ele fez, então eu talvez também possa, né, fazer, né? É isso. Muito legal, e você acho que está muito certo, até porque as pessoas, como você entrevista as pessoas, você tem um domínio, né? Acho que eu tenho um dom. Você tem um dom. Domínio. Você tem, né? Vai fluido, né? É muito natural. Fluido, É natural. Seus vídeos são muito naturais. E eu penso que as pessoas com esse vídeo agora, elas estão surpreendendo, assim, de saber o quanto você é humano. Porque às vezes a gente... Vocês pensavam que eu era uma abelha? Não, sou eu me perguntei por que Chico Abelha, né? Porque eu fui apicultor uma época. Você Nesse foi primeiro sítio, eu trabalhei alguns anos com abelha. E ficou o nome, eu acho bonito abelha, né? Porque abelha é feminino, Chico é masculino, então fica equilibrado. Chico Abelha, tem os dois. Abelha é um inseto social, é um operário, a abelha é uma operária. E eu me sinto um operário quando que eu faço. É como se eu estivesse respondendo a um chamado superior e eu vou e executo a missão. Eu não tenho dúvida daquela missão. A abelha também não tem dúvida, porque ela age pelo instinto. Ela é informada lá pelos feromônios, pelos comportamentos do grupo. Ela vai e faz o que tem que fazer. E eu estou fazendo. Isso é a minha missão. Muito legal. E assim, ainda tem mais coisa doida sobre a abelha, né?
tem um filósofo que tem uma teoria que as abelhas vieram de Marte, porque elas são muito perfeitas. Elas já têm essa forma há milhões de anos. Assim como os besouros, as formigas, as abelhas já encontraram a forma ideal para viver nesse planeta. Enquanto os humanos, nós, ainda estamos buscando, né? E mais recentemente, um jornalista chegou e falou para mim, mas você sabia que existe repórter abelha? Que é muito parecido com o que eu faço. Ele vai lá, é pontual a coisa, não é um jornalismo que ele faz o trabalho, é um repórter, ele vai lá, e eu sou muito assim. É um tipo de repórter? Repórter abelha. Vai lá e faz e passa, ou aí depois os outros vão fazer, vão continuar, mas ele é pontual e rápido, entendeu? E tem essa coisa da polinização. Polinização, né? Exatamente. Que é pegar tal e transferir. Que eu adoro fazer isso. Conectar as pessoas. Ô Chico, e agora falando assim do seu canal mesmo, assim, o que você... porque, então agora que eu entendi que você foi viver, você viveu, e depois você... De uma certa forma eu quis informar o mundo que existiam pessoas que não tinham feito faculdade, eram analfabetas, mas que se soltar elas na mata, no campo, elas vão sobreviver. E quem é da cidade vai morrer. É verdade. Vai morrer. E essas pessoas, elas sabem caçar, elas sabem pescar, elas sabem construir uma casa, elas sabem plantar, elas sabem achar um remédio. E nós não sabemos. Então eu tava, olha aqui, eu tô dando um presente para vocês com meus vídeos. Porque são informações super valiosas. E além de tudo, essas pessoas são generosas. As pessoas da roça. Porque eu nunca tive ninguém que chegou para mim e falou, não vou te falar isso. Eles têm prazer em passar. Na roça, as porteiras são abertas. As pessoas nunca me viram na vida, quando a gente termina a entrevista, falam, não, mas Chico, você não vai dormir aqui, você não vai ficar com a gente, não sei quando você vai voltar. Você entendeu? Então, é um valor de humanidade que nas cidades a gente destruiu isso. A gente está destruindo cada vez mais. Com muros, com cercas elétricas, com portarias, com holofote na hora que você passa na rua. Outro dia não, eu fui em São Paulo, eu me senti num campo de concentração. Você anda naquelas ruas de bairro chique, cada hora passa na calçada. Aquela luz que acende assim, aí eu faço assim, vai me matar esse negócio. É doido, né? Mas, doido. E é muito lindo isso, porque essas pessoas acabam me alimentando a alma. Elas são maravilhosas, sabe? Elas têm outros valores, diferentes do meu? Tem, mas elas têm essa coisa da hospitalidade, da generosidade, do prazer de compartilhar aquilo que elas sabem. E você deve aprender muita coisa, né? Só aprendo com eles. Coisas práticas na vida. E coisas assim, de atitude mesmo. É a sua faculdade da vida? Você achou finalmente sua faculdade, seus professores, seus mestres, a sua sala de aula ideal? É exatamente isso. É benefício próprio? É de todos, porque assim, uma coisa boa, ela não pode ser boa só para um lado e o outro é ruim, não é. A balança tem que estar equilibrada, porque senão vai ter uma hora que vai arrebentar tudo. É assim que eu vejo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você falou assim que Deus me livre de ficar tomando uma caipirinha, tu pegando um sol ali, ver no mar, não sei o quê. Quais são os seus hobbies? Você tem algum hobby? Tenho. Assisto Netflix. Adoro assistir série na Netflix. Que tipo de série? Série policial. Série policial? Aquelas de detetive, sabe, assim... Histórias escabrosas, tudo bem, não tem problema. Desde que não fique mostrando cenas muito violentas, né? Mas teve uma série que eu assisti, Dahmer, o canibal americano. Eu não ia ver isso aí. Porque fala canibal, não quer ver gente comendo gente, né? Não. De jeito nenhum. Mas meu amigo falou, não, assista porque é bem feito. E aí realmente eles não mostram as coisas horrorosas. Eles dão a entender que está acontecendo. Mas é ficcional ou existe? Não, é real. O cara comia gente, guardava na geladeira, tudo. Mas é interessante a construção. Não, é bem feito. É bem feito. O filme. Primeiro que é bem feito, eu dou valor para isso. A história é boa, é bem feito. E assim, por que eu me interesso por isso? Porque eu sei que qualquer ser humano é capaz de tudo. A gente é capaz de ser mal. Mas a gente não reconhece que a gente é capaz de ser mal. Então o mal tá lá.
E aí você se reprime, você vai causar uma doença, você vai acusar, você vai condenar o outro porque ele tá fazendo um negócio, mas, pô, na Bíblia não tem isso aí, atire a primeira pedra, quem não tiver nada, nenhum pecado. As pessoas parecem que esquecem disso. Todo mundo é capaz de fazer uma loucura, uma coisa ruim. O que a gente tem que fazer é aceitar que a gente tem essa possibilidade de fazer as duas coisas, escolher o melhor, né? Então eu gosto de ver esses filmes porque eu quero saber do que o ser humano é capaz. Nada que... tudo que é humano me diz respeito, entendeu? É isso. É por isso que eu gosto de ver, né? Eu tô justificando. Aí tem umas séries bonitas, tem filmes lindos, tem vários filmes que eu fico falando para as pessoas, porque eles alimentam a alma da gente, sabe? Não é só um entretenimento. Ele tá conversando, sabe, de alma para alma quando ele tá falando. Tem filme que eu falo, puxa vida, eu gostaria de ter feito esse filme, porque é muito lindo. Ele tá passando uma mensagem de humanidade. Eu não digo nem de esperança, porque eu não espero nada. Assim, mas de coisa boa. Até o povo fala, seus vídeos eternizaram isso, eternizaram aquilo. Eu acho que o maior valor dos meus vídeos não é ficar guardado para não sei para quando. É a lembrança de que nós temos capacidades que nós não estamos exercendo, potenciais que nós não estamos exercendo. Nós também podemos ser aquela coisa bonita que nós estamos vendo. Esse é o valor. Então, uma vez que a pessoa pega aquilo, ela lembra e começa a atuar. Para mim, esse é o valor dos vídeos. Se o vídeo for desaparecido depois, tudo bem, não é isso o importante. É o efeito que tem nas pessoas hoje. É assim que eu vejo. É isso. Você perguntou hobby? Eu acho que é isso, ver o filme da Netflix, né? E sei lá, eu acho que andar em feira, em mercado, para olhar as coisas que tem, conversar com as pessoas, né? Você gosta? Eu gosto de estar numa praça, porque a praça parece... Você pensa em fazer vídeo toda hora? Quando você tá aleatório, você vai na feira, você já pensa em fazer vídeo? Então, eu estou me policiando ultimamente. Então, é normal. Você já passou por isso, né? Toda hora eu quero gravar tudo. Então, mas aí eu estou me policiando porque eu acabo perdendo um pouco daquela coisa do contato da conversa, né? Às vezes, quando você desliga a câmera, a pessoa faz assim, relaxa e começa uma conversa com outra energia, né? Você já deve ter visto isso, né? E eu tô querendo me permitir fazer isso, porque eu acho que é importante, né? É importante chegar nas pessoas sem estar trabalhando, entendeu? E foi engraçado porque o Ramon, no vídeo eu ainda não coloquei, mas é o domo que eles fizeram lá. Lindo, né? Maravilhoso, mas porque o Ramon me deu uma explicação legal do porquê que eles fizeram aquilo. Porque ele também tem essa coisa compulsiva de sempre estar realizando coisas. Mas de um momento de curtir e de celebrar. E ele falou que fizeram o domo para isso também. Para ser aquele momento de meditação que você não está fazendo nada, né? Para celebrar, para tocar música. Né? Você ouve música? Não. Não ouve música? Não ouço música. Olha só. Os melhores barulhos para mim são os barulhos da natureza. E quando eu tô andando de carro, até as últimas vezes eu até esqueci. Depois eu falei, nossa, eu não botei nada para tocar, né? Eu gosto de gravar entrevista porque eu tenho o YouTube Red, que é o YouTube Premium, que chama. Sim. E aí você grava e depois você pode escutar a qualquer momento. Então eu boto uma entrevista de coisas que eu acho legal, de teatro, de cultura, de política, de história. E eu vou escutando aquelas coisas durante a viagem. Porque eu viajo às vezes 4, 5, 6 horas. É bom ter um negócio ali, mas música eu não coloco. Que interessante, interessante. E o seu canal é sua principal fonte de renda hoje? É a única. É a única? É a única fonte. E você mora onde? O meu objetivo é que a minha casa seja onde eu estiver. Ah, sério? Esse é o meu objetivo. Mas você tem uma casa hoje em dia que se deixa suas coisas? Eu não tenho. Não, eu alugo uma casa. Onde deixa seus pertences. Eu posso dizer que é minha casa, né? Que é um lugar maravilhoso. Seu CEP. Os proprietários são maravilhosos e é inclusive por isso que eu tô lá. Mas eu não vejo muita utilidade de eu ter essa casa mais, entendeu? E eu tô guardando, assim, tem pessoas que têm morado lá, entendeu? Onde que fica? São Francisco Xavier, que é perto de Monteiro Lobato, perto de Campos do Jordão, por ali. É um distrito de São José dos Campos, tá? 50 quilômetros, né? E eu vejo que uma hora eu não
vou mais ter casa, né? Eu acho, né? Não sei. Você no teu canal, você quer continuar viajando? Até onde você já foi? Sim, eu quero continuar viajando. Qual o perímetro que você já fez, assim, regional? Então, Minas, São Paulo, aqui no Sudeste? Um pouco do Rio de Janeiro ali, eu filmei alguns candomblés lá. E aí fui pra Bahia com um personagem do meu canal, que é a Alexandrina, não sei se você viu. Não. Mas tem uns 400 vídeos com ela. Personagem? Não é personagem, é sei lá, não é personagem, né? Eu não sei como é que fala. Não, mas como que é? Ela é uma cozinheira baiana que eu entrevisto ela fazendo comida. Ah, e daí ela viaja com você? Não, ela não viaja comigo. Eu fui viajar no local de origem, onde ela nasceu, porque ela é baiana. Sim, então eu fui pra Bahia, fizemos uns 20 vídeos lá. Ah, tá, acho que eu vi. Então, uma cheinha com um sorrisão. Acho que eu já vi alguns, sim. A gente tem uma ótima química. Até a Bahia você foi, então? Não, depois fui para João Pessoa também. É mesmo? João Pessoa e Paraíba, também fiz alguma coisa. Mas tem tanta coisa aqui perto de onde que eu tô, que eu me pergunto, por que eu tenho que viajar longe? Eu tenho a possibilidade de ir para o Uruguai agora, tem uma uruguaia que vai me ajudar e tal, mas eu fico, assim, meio relutante. Será que eu vou? Por que eu vou longe? As culturas, assim, dessa região que você já entrevistou, elas não mudam muito? Então, assim? É muito parecida. É muito parecida. É muito parecida. Inclusive lá no Nordeste também é muito parecido. Porque a gente precisa comer, a gente precisa fazer, a gente tem as mesmas necessidades físicas, biológicas e tal, né? E as festas religiosas são parecidas também. Só que elas variam o sotaque, por exemplo, a Folia de Reis, no Nordeste, da Bahia para cima, é de um jeito, aqui é outro. São Paulo é de um jeito, Minas é outro e tal, mas não deixa de ser a homenagem aos Reis Magos, né? Do nascimento de Jesus, né? É isso, a Folia de Reis. Então tem as mesmas coisas. Por exemplo, o pessoal não tinha banheiro dentro de casa antigamente. Então todo mundo era Essa normal. casa foi a primeira casa com banheiro dentro de casa de Santo Tomé das Letras. Então, olha que interessante. Por que essa casa foi a primeira? Era de gente rica ou era de gente que já conhecia outros lugares e trouxe o hábito para cá? Olha, tá aí uma pergunta que vai nortear a pesquisa que eu vou fazer do documentário. Quem eram os habitantes daqui? Onde que eles bebiam informações ou eles sentiram necessidade porque viram que era mais higiênico, sei lá o quê. Tá aí uma coisa que eu vou fazer lá pro seu trabalho. Pro meu trabalho. Foi aprovado já? Foi aprovado. Então. Olha, tô falando agora spoiler, vou fazer um documentário dessa casa aqui para saber e vou procurar pensar por que o banheiro. Foi a primeira casa. Foi o que falaram, né? Tudo são suposições, por isso eu quis fazer a pesquisa. Por isso que você quer fazer uma pesquisa, né? Legal. Tá bom pra você? Chico, eu tô muito bem. Eu queria, terminar como? Você falar algum ditado popular, assim, que já que você é dessa... Não, então, as pessoas acham que eu sei causa, eu não sei nada. Popular, receita... É que podia ficar muito mais extenso. Fala um episódio interessante que aconteceu. Então, é difícil, porque não me ocorre essas coisas agora, né? Mas o que eu podia falar, então? Eu tenho que pensar, né? Ou uma outra coisa, assim, me fizeram essa pergunta, eu achei legal de pensar nisso. Fizeram pra você. Fizeram pra mim, aí eu vou fazer pra você, porque eu achei inteligente e me pegou de surpresa. Mas eu precisei pensar também, então você fica à vontade. Você acha que você tem um superpoder? Como humano, você fala, cara, essa coisa que eu sei me salva. Isso que eu tenho, característica. Então, o dito popular que você perguntou, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Responde essa pergunta. Você juntou o dito popular com isso que você me falou. E eu vou mais além ainda, eu acho que todo mundo tem dentro de si o potencial que não realiza. E o medo de não realizar esse potencial que segura você, achando que você só pode 10%, 5%, 15%, o resto é perigoso, então eu não vou realizar. E fica contente e se conforma e faz igual todo mundo. E, a meu ver, né, isso é sofrimento na vida, porque tudo que é inconsciente, que você é levado por forças que não são da sua própria escolha, gera sofrimento na vida, né? Então,
nesse sentido, né, figuradamente, eu posso dizer que eu tenho superpoder. E é engraçado, porque eu chego e eu vou filmando a pessoa e eu me autorizo a filmar. A minha amiga, que é psicóloga, falou assim, Chico, mas você se deu conta do poder que você tem? Eu falo, pra mim é normal, mas eu me dou conta mesmo, porque eu entro e aí acontece coisas a partir dessa minha segurança de chegar nos outros e perguntar coisas que ninguém nunca perguntou. Então, acho que é um superpoder. Eu acho que é um superpoder. Eu sou um super-homem. Só não tenho capa, eu tenho asa de abelha. E eu entrevistei aqui Chico Abelha. Obrigado, filha. Muito prazer, agradecida a você. Acompanhem ele lá no canal dele. Mas não me sigam. Vocês podem se inscrever e olhar de vez em quando. Seguidor, não? Não me sigam, porque eu não sou bom exemplo pra ninguém. Vocês achem o seu exemplo aí dentro de vocês mesmo. Muito bom. Fora é ruim. Muito bom, muito bom. Com a tua sabedoria. Obrigada. Eu agradeço você também, porque eu percebo hoje o valor do entrevistador. Porque conforme o entrevistador, eu falo isso, aquilo. É infinito a coisa. E no começo do canal, eu sugeria para as pessoas que elas fizessem a mesma coisa que eu faço. Mas não é simples, você precisa ter esse superpoder. Você precisa querer muito, e eu quero muito. Quando eu pergunto, eu quero saber. Então, é verdadeiro, né? E eu gostei de saber de cada coisa que eu fiquei sabendo aqui hoje. Não foi nada do que eu programei, mas eu... Adoro! Mas eu acho que foi muito mais legal, muito rico. Porque você é uma pessoa muito de verdade. E eu agradeço muito pela tua generosidade de compartilhar abertamente tudo que você falou aqui com a gente. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Eu acho que quando chega... aquela coisa, a pessoa vai ficando mais velha, a força de trabalho diminui, mas as histórias e as experiências delas é que valem. Que multiplicam, né? E a tradição oral, que assim, está presente dentro da internet ainda, porque a sabedoria, antes de ter escola, coisa escrita, as pessoas passavam a informação de boca a boca ou pelo exemplo. E, de uma certa forma, a internet está fazendo isso. E você está fazendo isso. Fazendo isso. Você está contribuindo para fazer isso. É isso aí. Muito legal. Estamos fazendo aquilo que é a nossa missão aqui nessa vida. Muito legal. Adorei. Beleza? Tchau! Escreve pra gente o que vocês acharam. Escreve aqui. Tchau!